Fala aí, meu amigo, minha amiga que está aqui assistindo esse vídeo. Eu me chamo Matheus e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns exemplos de automação que são possíveis de criar no Make, uma ferramenta de automação amplamente difundida. Vou te mostrar aqui alguns outros exemplos de plataformas também que você pode criar automações, mas a princípio o Make é onde eu tenho mais concentração de uso e de automações criadas, então esse vídeo vai ser bem curtinho, eu vou dar uma breve passagem aqui por ele. Então, para te apresentar, esse aqui é o Make. Você pode acessar ele através do site make.com, make.com. E ele é uma ferramenta que você consegue criar fluxos automatizados de tarefas. Então, aqui no site tem um exemplo, né? Você consegue criar aqui um agendamento e distribuir tarefas aqui de acordo com o que você quiser criar, enfim. Ele é uma ferramenta de no-code, né? E às vezes até de low-code. O que que isso significa? Significa que você praticamente não vai precisar digitar linhas de código, como um programador faz para precisar criar sistemas. E às vezes você não vai precisar criar nenhuma linha de código. Então, essa é uma ferramenta muito boa para quem quer entrar nesse mundo de tecnologia, de funis, de marketing, de dados e quer criar fluxos para resolver problemas que são repetitivos, problemas comuns, de uma forma mais inteligente, assim eu diria. Então, esse aqui é o site do Make. E eu vou te mostrar algumas outras ferramentas também que são possíveis de se utilizar, como por exemplo o Zapier, que essa aqui é uma outra, que essas ferramentas elas fazem as mesmas coisas, tá? Porém, algumas vão ter algumas plataformas que você consegue integrar, uma variedade específica, outra vai ter outra, então algumas têm vantagens e desvantagens em relação a preços, recursos, etc. Mas meu intuito aqui hoje é te apresentar. Então eu vou te mostrar as mais difundidas aqui. A Zapier é uma delas, tá? Depois a gente tem o N8N, ou NAN, né, em inglês. E a gente também tem o Pable, que é essa daqui. Então, essas basicamente são as plataformas mais conhecidas, mais difundidas. Existem diversas outras, mas essas são as mais comuns que você vai encontrar em vídeos falando sobre automação, em conteúdos, em pesquisas que você fizer, você vai encontrar essas ferramentas, tá? Você pode pesquisar aí no Google um comparativo entre elas e entender o que, pode ser melhor aí para o seu caso de uso, enfim. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui um painel geral, deixa eu ver aqui na página inicial. Então aqui eu tenho a carinha inicial do Make, né, que a gente tem uma parte de times, de usuários, de pagamentos. Aqui eu tenho um dash geral aqui, né, do meu uso aqui. Então eu estou usando uma conta free, tá? Numa conta grátis aqui que você tem 1.000 operações por mês. Cada operação ela é um passo da sua automação, tá? E às vezes ela vai consumir mais de uma operação. Eu vou abrir algumas automações aqui para te mostrar e você vai entender aqui um pouquinho. Então aqui tem um painel lateral esquerdo onde a gente tem algumas opções, né, de times, cenários, templates prontos. Então aqui a gente já tem alguns exemplos bem legais aqui criados pela comunidade, pela plataforma, que eles são disponibilizados aqui. Então a gente pode ver aqui, ó, automações com ChatGPT, com o X, né, que é o antigo Twitter, com o Google Sheets, com o Notion, com o e-mail, com Telegram, com Discord. Então a gente tem infinitas possibilidades aqui de criar automações, né? Se a gente rolar aqui, essa lista é infinita, olha o tamanho da barrinha que está aqui. Então, para ser bem prático, hoje o intuito desse vídeo é te mostrar alguns exemplos de automações que são possíveis de criar, te apresentar essa possibilidade. Então aqui eu tenho classificado, né, algumas pastinhas onde eu tenho divisões para me organizar aqui. Então tem, por exemplo, Hotmart, que é a plataforma de vendas, né, que a gente utiliza, CRM, Calendly, né, que é a ferramenta de agendamento, ActiveCampaign, ferramenta de e-mail marketing, criação de conteúdo, Instagram. Então a gente consegue organizar aqui em pastas, né? Nessa visão aqui eu estou vendo todos os cenários, né? Então se eu rolar aqui tem algumas automações. Se eu vier aqui, por exemplo, em CRM, eu tenho aqui, por exemplo, uma automação de abandono de carrinho.
tá? Então vou abrir uma aqui como exemplo. Então aqui eu tenho um fluxo, ó, de um CRM, de uma parte de um CRM que eu fiz utilizando o Google Sheets e ele está plugado no Hotmart, ou seja, o Hotmart envia um webhook para cá, que é um endereço que a gente consegue criar aqui dentro da plataforma para receber informações que a outra plataforma que a gente precisa vai enviar. Então eu envio aqui deixa eu aumentar um pouquinho, envio aqui um webhook com algumas informações, por exemplo, o nome e o ID de compra, alguma coisa nesse sentido. Depois eu pesquiso na API da Hotmart, né, para poder consultar alguns dados que o webhook não me entrega. Eu faço algumas alterações de nomenclatura aqui utilizando esses módulos aqui. E depois eu faço distribuições condicionais, né? Eu crio alguma lógica aqui para poder fazer essa distribuição, né? Caso exista ou não exista, ou seja um gatilho específico. Então, deixa eu aumentar aqui. Aqui a gente consegue ver, ó. Então, ó, verifica se a transação existe. Se ela existir, eu atualizo a linha. Se ela não existir, eu crio uma linha. E aqui embaixo eu consigo, por exemplo, dividir entre status, né? Se é uma compra reembolsada ou chargeback, eu vou por um caminho. Se é uma compra cancelada, eu vou por outro caminho. Se é uma compra aguardando pagamento ou esperada, eu vou por outro caminho, etc. Então, esse aqui é um exemplo. Então, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar aqui um exemplo por, deixa eu ver, Instagram. Então, aqui, ó, eu tenho um teste que eu estava fazendo de Instagram, onde eu consigo, ó, pegar informação pública de um usuário, pegar insights, criar uma resposta de comentário em uma postagem, pegar stories de um perfil. Então, são realmente infinitas possibilidades aqui. Eu tenho da Meta aqui, por exemplo, para fazer relatórios de tráfego. Então, aqui eu tenho, por exemplo, acessando a API da Meta, onde eu faço diversos steps aqui para preencher os dados que eu vou consumir lá no meu dashboard. Tá? Isso aqui tem outras ferramentas que conseguem fazer a mesma coisa, mas era um requisito do cliente não ter que arcar com um custo, então eu criei essa automação e ele só teria o custo do make, já que era uma ferramenta que ele já utilizava e esse Google Sheets alimenta o dash dele. Em outro momento eu posso abrir algumas dessas automações, inclusive se você tem interesse de descobrir como fazer uma automação específica ou até acessar uma automação dessas aqui que eu estou mostrando, deixa um comentário aqui que em um próximo vídeo a gente pode entrar aqui de forma mais profunda em uma automação dessa e eu te mostrar o passo a passo aqui de uma automação. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, essa de WhatsApp. Então aqui ó, tem um tratamento de telefone onde eu fiz baseado, né? Eu recebi um webhook aqui de um formulário no WordPress, no Elementor, e aí eu fazia um tratamento do telefone e alimentava o ActiveCampaign, beleza? Então, é, esses aqui foram alguns exemplos. Esse vídeo é bem rápido, bem curto. Eu já até me alonguei um pouco aqui. Era só para te mostrar possibilidades de ferramentas de automação, possibilidades de fluxo, exemplos de fluxos que você pode criar. Talvez isso aqui tenha te inspirado. E eu estou pensando em criar um curso, uma comunidade, algo nesse sentido sobre um tema. E eu criei uma lista de espera e deixei aqui na descrição desse vídeo e também deixei fixado no primeiro comentário do vídeo um link de um formulário onde eu gostaria de entender qual é o seu interesse, qual é o seu nível de interesse. E se você tiver interesse em aprender, em desenvolver uma habilidade nova que vai te possibilitar aumentar as suas habilidades, né? De fazer parte de um mercado de marketing de automação que é bem vasto, bem amplo, tem muita possibilidade e falta muita mão de obra. Se você tem interesse nisso, preencha esse formulário. Eu vou gostar de ver suas respostas. Então, se esse conteúdo teve valor para você, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, deixe um comentário aqui, que eu vou ficar feliz em poder ler e te responder. Beleza? Por hoje é só. Esse é o conteúdo que eu trouxe nesse vídeo e até a próxima. Valeu!